Vamos meditar um pouquinho a respeito de interesses. Sabe, o que a gente mais vê na vida, no nosso convívio social, na nossa roda de amigos, de irmãos, na nossa congregação, o que mais a gente vê são pessoas defendendo interesses. São pessoas que lutam, trabalham por interesses. Cada ser humano faz tudo na vida pensando no quê? No interesse. Agora, o que vai importar para Deus é que tipo de interesse é o teu. Quais são os tipos de interesses que te propulsiona a trabalhar, lutar para defender um tipo de interesse? A pessoa levanta de manhã, vai para o trabalho, ganha o dinheirinho dela. Qual é o interesse disso tudo? Defender o seu sustento, garantir o seu ganha-pão. A Leninha vai todo mês lá no banco pegar o abono dela com o interesse: sobreviver. Amém? É errado? Não é errado. Mas isso tudo também pode ser errado? Também pode ser errado. Quando é que o interesse certo pode se tornar também errado? Você sabe? Eu sei. É quando a gente põe os nossos interesses acima de Deus. É quando a pessoa faz tudo na vida só pensando nos interesses dela e não se preocupa com os interesses de Deus. Não se preocupa em tirar dos interesses dela o 10% de Deus. Do dízimo, pastor. Não só do dízimo, de tudo. Do seu tempo, da sua atenção, das suas prioridades. As pessoas não estão mais priorizando Deus. Está dando para entender? Então Paulo estava preocupado com o quê? Com as pessoas dando prioridade aos seus próprios interesses e esquecendo os interesses de Deus. Se eu perguntar para você aqui agora, quais são os interesses de Deus que eu deveria me preocupar? O que vocês me responderiam? Os interesses de Deus seria a minha oferta e o meu dízimo. Isso nada mais é que uma obrigação sua, é um dever seu. Fora disso, se preocupar com tudo que é de Deus, com tudo que faz parte da obra do reino e da casa de Deus. Se preocupar com a igreja que não pinta, se preocupar com o barulho que a chuva faz no telhado, se preocupar com os copinhos que estão aí jogados debaixo das cadeiras, se preocupar até mesmo com o cesto de lixo do banheiro, se preocupar se a porta do banheiro não funciona mais, se preocupar se algum dos banheiros não funciona mais, se preocupar com a escolinha da igreja, se preocupar com a limpeza do púlpito. Tudo isso faz parte dos interesses de Deus. Os interesses de Deus é tudo aquilo que envolve as coisas concernentes a Deus. E por que Paulo escreveu isso aos Filipenses? Porque certamente lá não havia mais ninguém preocupado com os interesses de Deus. Sônia, hoje o que a gente menos vê na igreja são pessoas dando prioridade aos cuidados da obra de Deus, da casa de Deus. A gente vê as pessoas comprando do bom e do melhor para a sua própria casa,
Mas a obra do Senhor, a casa dele, fica com o pior. Tem gente assim, ó, compra uma geladeira nova e fala assim: onde que eu vou jogar essa geladeira podre? Ah, já sei, vou perguntar se o pastor quer ir lá para a igreja. Isso é dar prioridade à casa de Deus? Não é. Prioridade à casa de Deus é: vou juntar os irmãos e nós vamos comprar uma geladeira nova para a igreja. Onde estão essas pessoas? Graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós temos aqui 3, 4 que sempre se juntam para dar prioridade aos interesses da casa de Deus. Sempre preocupados em comprar um data show novo, um notebook novo, um teclado novo, uma guitarra nova, uma bateria nova. Amém? Deus sempre levanta no meio da igreja 2, 3, 4, no máximo uma meia dúzia, que sempre se preocupam em dar prioridade aos interesses de Deus. E acredite, tudo que essas pessoas fazem visando o crescimento e abençoar a obra de Deus, isso é revertido em bênçãos para a vida deles. Vai lá na casa deles, não falta o que comer, não falta o que vestir, não falta o que beber. Amém, amados? Dar prioridade às coisas de Deus. Paulo disse: olha, é o seguinte, vou mandar 2 caras, vou mandar 2 obreiros meus para ir. Primeiro é o Timóteo. Timóteo é um jovem, um garoto novo ainda, mas eu ensinei tudo para ele, e hoje ele é um pastor. Eu vou mandar ele para aí, está aqui, ó. Vou mandar Timóteo o mais breve possível, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles, olha o que Paulo diz aqui. Eu fico olhando para essas igrejas que a gente vê por aí, e esse versículo aqui, ó, porque todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ah, amado, está cheio de gente dentro da igreja, trabalhando, lutando pelos seus próprios interesses. Está cheio de líderes que fazem campanhas milionárias dentro das igrejas, e depois pega aquele dinheiro e compra mansões, carros importados, sítios, fazendas, cabeças de gado. Ei! Me diz uma coisa: um pastor que pega o dízimo da igreja e compra não sei quantos 1000 hectares de terra, está visando o interesse da obra de Deus? Em que aquelas terras vão beneficiar a obra de Deus? Até poderia. Ah, eu comprei um monte de hectares de terras, lá eu vou construir sítios, chácaras, para que a gente faça retiros, acampamentos, vamos construir lá uma fundação para recolher moradores de rua, uma clínica de recuperação de drogados. Isso poderia estar inserido nesses interesses obtusos, mas não. A gente ouviu até uma declaração de um dia que foi arguído a respeito de quilômetros que ele adquiriu, né, uma chácara enorme lá, um sítio, fazenda enorme. Ele falou: não, aquilo lá para o pessoal, para minha esposa passar o fim de semana, para ela descansar, a coitadinha.
Ai, Jesus querido. Olha Paulo aqui, estou mandando Timóteo, porque esse não pensa nos interesses dele, esse não é como todos os outros, que eu estou sabendo. Esse abre mão da sua própria vida, por amor a Cristo, por amor à obra, por amor à igreja. Amados, não tem coisa mais triste do que você olhar ao redor e ver tudo abandonado. Mas abandonado literalmente. Ninguém se preocupa com mais nada na obra de Deus, na casa do Senhor. As pessoas não se preocupam mais nem em ir à igreja. Ir à igreja está se tornando um hobby de final de semana. Já se foi o tempo que o povo ia à igreja para adorar a Deus, para buscar o batismo de fogo, para falar novas línguas, culto de profecias, onde havia profecias, revelações. Já se foi esse tempo. Amém, amados? Porque as pessoas estão pensando mais nos seus próprios interesses, na sua vidinha vazia e fútil dentro de casa. Imagine um dia de culto, o que alguém encontra para fazer em casa, senão coisas do seu próprio interesse, interesses que também são fúteis e vazios. Por isso Paulo diz: não, eu estou mandando Timóteo, esse sim é homem de Deus. Esse não vai visar o que é do seu interesse, mas o que é de Cristo Jesus. E vocês conhecem o caráter dele. Ele já foi provado, já passou pelo fogo e foi aprovado. Hoje a maioria dos crentes, qualquer foguinho já é desaprovado. Qualquer provação já fica reclamando e murmurando: vou parar com tudo, vou desistir de tudo. Falta de caráter cristão. Gente que quer o tempo todo que a obra de Deus pare, acabe. Como pode existir gente assim? Sendo que a Bíblia diz: a obra de Deus não pode parar, jamais. Diz a Bíblia, vocês conhecem o caráter dele, ele já serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. E tem outro, vou mandar um outro cara aí junto. Aliás, vou mandar ele primeiro. O nome dele, Epafrodito. O nominho abençoado, Epafrodito. Olha o que ele diz aqui. Esse sim, diz aqui, versículo 25: julguei todavia necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Você sabe, né? Ele adoeceu. Estão prestando atenção? Epafrodito adoeceu e foi doença de morte. Aquela doença era para matá-lo, e foi uma doença que ele adquiriu por estar dando prioridade aos interesses do Senhor. Ele ficou doente de tanto negar a si mesmo e se oferecer em sacrifício à obra do Senhor. Mas o plano de Deus era outro para ele, não era plano de morte. Aquela doença veio como consequência do amor que ele tinha pelo Senhor. Se deu tanto
Vá saber lá o que aconteceu. Comia pouco, dormia pouco, ficou doente, pegou lá, quem sabe, uma tuberculose. Mas olha o que aconteceu. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, disse Paulo, para que eu não tivesse mais tristeza ainda do que eu já tinha. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-os, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que foi por causa da obra de Cristo que ele chegou às portas da morte, e se dispor a dar a própria vida. Estão prestando atenção? Deus está precisando de homens, mulheres, jovens, assim, que estão dispostos a dar tudo de si pela obra do Senhor. Tudo de si. Hoje nós estamos vivendo uma época, uma geração de crentes ociosos, preguiçosos, não querem fazer absolutamente nada, não querem compromisso com a obra de Deus. Eu já tive gente que entregou o ministério porque reconhecia que não conseguia parar de pecar lá fora. Então preferiu entregar o que é santo para viver o que é podre lá fora da igreja. Pastor, estou entregando o meu ministério porque eu me sinto sujo de estar aí. Mas se você se sente sujo, então para que vai? É que eu não posso viver sem o podre lá de fora. Como pode abrir mão do luxo pelo lixo? Como pode reconhecer: eu não consigo viver sem o que é podre? Gente, eu não consigo viver sem o que é puro, sem o que é Deus. Ei! Deus está procurando. Diz que Ele está correndo os olhos sobre a terra, procurando um que faça a diferença. Será que é você? Será que é aquele ali? Aquele ali? Aquele lá? Será que é aquele lá? Está procurando um. Não é à toa que ele diz assim, ó, olha como ele dá colher de chá para a gente. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Olha a alegria dele quando ele encontra 2 ou 3. Porque Deus já sabia como seria difícil nos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo hoje, encontrar alguém que dê prioridade para os interesses de Cristo do que os seus próprios, particulares. Encerrando, olha aqui, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo estava necessitado, mas sabia que os filipenses estavam sofrendo carências em todas as dimensões da obra, do ministério. Então ele mandou Timóteo e Epafrodito, para que vocês possam ver, se espelhar em verdadeiros homens de Deus. O que está faltando hoje na obra de Deus em toda a terra são verdadeiros exemplos, que as ovelhas possam se espelhar.
Hoje o que mais a gente vê são maus testemunhos, o Evangelho sendo difamado por causa do mau testemunho de um ou dois. Todos os pastores enlameados no pecado por causa da lama de um ou dois, que não prioriza os interesses de Cristo Jesus, mas os seus próprios. Visto que por causa da obra de Cristo, o que aconteceu? Chegou ele às portas da morte. E olha que diz aqui, e ainda se dispôs a dar a vida. Ei, tem gente que não se dispõe a dar R$1, não se dispõe a vir um culto domingo de manhã, não se dispõe a vir um culto terça, quinta, domingo à noite. O cara se dispor a dar a vida. Não. Não façam nada. Eu vou morrer por amor a Cristo. Eu me disponho. Eu quero. E porque ele quis, o Senhor não deixou. Porque era um homem de uma fé extraordinária. E era mais interessante para Deus ele vivo do que morto. É triste dizer isso, mas tem crente que se morresse seria mais útil lá no seio do Abraão do que aqui na obra de Deus. É muito triste isso. Mas temos que ser realistas. Tem determinados crentes que, se morrer, vamos sentir a falta porque o amamos. Mas de cooperação, zero. Houve mudança no cenário espiritual do ministério? Nenhuma. Porque aquele irmão não orava, não buscava, não aparecia terça, não aparecia domingo, às vezes vinha uma vez em um mês, 2. Na hora da oferta fechava os olhos e tinha visões espirituais. É triste, mas é uma grande verdade. Por isso Deus está procurando Timóteos e Epafroditos, homens que se dispuseram a dar a vida pelos interesses do reino de Deus. E diz aqui, se dispor a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Porque os filipenses queriam ajudar Paulo, mas não sabiam como. Claro, todo mundo só pensava nos seus interesses. Tinha dinheiro no banco e não mandava nem R$10 para Paulo. Tinha geladeira cheia em casa e não mandava uma salsicha para Paulo comer. Então ele falou, estou mandando gente aí que vai mostrar a vocês o que é pensar nos interesses de Cristo antes dos seus interesses próprios. Timóteo e Epafrodito, 2 homens de Deus que nos ensinaram hoje, nesta noite, o que é dar prioridade aos interesses da obra do reino, da casa de Deus, de Cristo Jesus, e esquecemos um pouco, não tanto, não tudo, é só um pouco, amado. Claro que Deus também se preocupa com os nossos interesses. Como é que uma mãe vai tirar comida do filho para dar para a igreja? Não pode. Como é que alguém vai pegar uma televisão de casa, vai vender para dar para a igreja? Não pode. Amém? Deus quer que você tenha o melhor da terra, mas que você se lembre de dar prioridade às coisas de Deus, que você dê com a mesma intensidade
atenção aos interesses da igreja como você dá aos teus. Você gosta de ter coisas boas em casa? Ah, eu gosto. Pensa nisso a respeito da casa de Deus, a respeito das coisas de Deus. Amém? Dá uma atenção incrível a uma novela? Ah, eu dou. Pega a Bíblia e dá uma atenção à palavra de Deus. Isso é pensar nos interesses de Cristo. Está dando para entender? Dê prioridade às coisas de Deus. Querem saber por quê? Para que Deus também dê prioridade a você e a tua casa, para ouvir da tua boca: vale a pena eu e a minha casa servir ao meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor?